Oi, gente, tudo bom? Esse nosso encontro é um papo informal, não é classe, não é uma apresentação, é simplesmente um bate-papo entre amigos. Então, é muito bom estar aqui com vocês e a maravilha de dividir nosso espaço com a Jandaira, uma amiga de décadas, e com a Márcia também, né? Tem nos ajudado muito nessa nova fase. Vou começar, Carlos, conta um pouquinho para gente como está a questão da arte do Jinchim nesses novos tempos. Então, nós estamos vivendo um momento de transição, porque com todos esses eventos que ocorreram desde o final de 2019 para cá, nós tivemos que nos adaptar. A Trau 22 tem sido muito importante para isso, nos adaptar e não somente, digamos, aguentar ou sobreviver, mas a gente tem que viver, né? Seguir em frente. E para uma arte que envolve um trabalho corporal, um toque, então nos tornou, digamos assim, possível dar continuidade a nível de cursos como isso vinha sendo feito até então. E à medida que o tempo foi passando, a gente se deu conta que aquela ideia de que logo vai voltar ao normal, não existe. O normal, como a gente conhecia, não vai voltar. Nós estamos trabalhando, todos nós, para criar um novo normal. O mundo mudou. E então, o ano passado nós tivemos muitas experiências na, nessa maneira de ensinar online. Aprendemos muito, não só na parte tecnológica, utilizar esse equipamento tudo, mas também na questão de compartilhar informações, quer dizer, a questão de ensino, de aprendizado, e também na questão psicológica, que muito se aprendeu nesse período. E existem estudos internacionais, por exemplo, que dizem que não é produtivo qualquer tipo de apresentação que dure mais do que 3 horas consecutivas, porque a capacidade de concentração na frente de uma telinha, muita gente nem está na frente do computador, está na frente de um smartphone, que a tela é menor, é diferente de estar presente numa sala de aula, e a capacidade de foco e concentração é menor. Então, o máximo, mas assim, o limite máximo de qualquer apresentação não deve ultrapassar 3 horas. Então, nosso aprendizado nos levou a fazer vários testes. Nós tivemos classes de até 5 horas por dia, mas chegamos nesse formato de 3 horas divididos em 2 partes ou 3 partes com intervalo no meio. Mas esse adaptar-se não ficou somente na questão de apresentação de classes, né? Estamos falando de uma prática terapêutica que é totalmente praticada com o toque, né? A gente precisa tocar o nosso cliente, e então tivemos que ser criativos para fazer essa transição. E aqui eu acho que a Jandaira, que vem trabalhando com a arte do Jinshin há décadas, ela pode compartilhar a sua experiência nesse aspecto. Boa noite. É muito legal estar aqui com vocês. Super bom, fico bem feliz. Como o Carlos disse, esse período exige da gente todo um jogo de cintura e uma nova disponibilidade para a gente poder continuar juntos, né? Continuar se encontrando, continuar trocando, continuar aprendendo.
E então essas são as oportunidades que hoje nós temos, né? De ainda seguir no formato online, que eu acho que nunca mais vai desaparecer, de fato, e criando coisas, né? Trazendo sempre uma nova forma, uma novidade. Eu sigo com o meu trabalho dentro da arte do Jinxin, sigo com o consultório, eu venho fazendo isso, atendendo diretamente as pessoas desde 98. Então, trabalhar com o corpo, para mim, é algo muito essencial, né? Mas a gente faz, nesse momento, as coisas de uma maneira um pouco mais criativa, assim, né? Um pouco no consultório, individualmente, mas dentro dos grupos ainda temos que manter esses encontros à distância, mas não tão à distância assim. Então, a ideia é a gente fazer isso aqui também, né, Carlos? Nosso corpo está sempre presente, né? Então, a gente está, de fato, sempre trabalhando com o corpo, porque eu não posso deixar o meu corpo fora desse encontro. E no momento que o meu corpo está presente, tudo está presente junto com ele. Então, a gente vai poder brincar um pouco com isso também, né? Inclusive a adaptação do consultório a esses novos tempos precisou ser feita, digamos, para atender até não só o conforto, mas a segurança dos nossos clientes. Então, Com certeza. se antes eu atendia na sequência uma pessoa atrás de outra, agora eu dou intervalo de meia hora entre clientes para ter tempo tranquilamente, trocar lençol, usar o álcool gel. Eu também no meu consultório eu incluí uma outra coisa, um aparelho que ozoniza o ar. Então eu deixo 20 minutinhos entre clientes o aparelho ligado, que com o ozônio a gente diminui os Carlos, riscos. Oi. teu som tá sumido. Está cortando. Mas é isso aí, Carlos. A gente tem que se adaptar. Eu também fiz várias adaptações na questão dos intervalos entre as sessões e nos procedimentos todos que esse período nos pede, né? Que a gente já sabe. São adaptações mesmo, como tu falou no início, né? Tem que trabalhar com essa possibilidade de ser adaptável. Acho que essa é a chave de todo esse processo, né? E o caso também das pessoas que não se sentem seguras ainda de ir no consultório, a gente abre essa janela de um atendimento online, Online, às vezes. Uhum. né, e aí a gente orienta, inclusive pratica junto certos exercícios de autoajuda. E eu achei muito legal, porque isso abriu o meu horizonte de clientes. Estou atendendo gente do mundo inteiro online. Com certeza. Até as pessoas, quando estão viajando, os meus clientes seguem fazendo as sessões, porque agora isso já se tornou algo muito mais tranquilo, assim, e bem aproveitado. Eu acho que a gente está vivendo tempos interessantes. E a questão dos desafios fazem parte da jornada, né? E isso nos convida realmente a ser criativos e aprender que muito dos ensinamentos da arte se confirmaram. Por exemplo, a Mary sempre dizia: todos nós estamos conectados. Ou we is one. Traduzindo literalmente, nós é um. Isso tem toda uma questão numerológica do peso das palavras, por isso que não existe essa concordância do verbal. Mas, na prática, a gente viu que nós estamos conectados, como nesse momento, através da tela, quer seja do tablet, do celular ou do computador, nós estamos na mesma sala. Então, pessoas de lugares diferentes, de cantos diferentes do país, estão aqui juntos, se visitando. Com certeza. Carlos, uma dúvida que sempre surge entre os colegas é como que é esse movimento de fazer um curso que tem um título Jinshin Jutsu e o outro que tem um título Jinshin?
Alguns ficam naquela dúvida. Se eu fizer o curso aqui, ele também é válido? Por que que mudou de nome? Essa é uma boa pergunta, porque é uma dúvida que está muito presente. O que eu posso dizer é o seguinte, eu me desliguei da instituição Jinshin Jutsu Inc., Incorporated, mas continuo estudando, praticando, ensinando o Jinshin Jutsu. Mas por uma questão legal, a gente decidiu, não só eu, o Wayne também se desligou da Jinshin Jutsu Incorporated, Scottsdale, e por uma questão legal, nós optamos por não utilizar a expressão Jinshin Jutsu, porque é uma expressão que está protegida por direito, registro. Então, o que a gente fez? A gente continua dizendo a mesma coisa, porque Jinshin Jutsu, a palavra Jutsu é arte. A gente simplesmente não menciona mais o Jutsu, mas a gente acrescenta a arte do Jinshin. Então, o ensinamento é o mesmo, inclusive está muito ancorado na fonte, porque o Wayne, que é nosso parceiro nesse projeto, o Wayne estudou com a Mary por 40 anos. Então, ele estudou com a Mary quando a Mary estava construindo os livros textos. Então, ele acompanhou todo o processo e ele, digamos, como um dos primeiros alunos da Mary, ele garante essa conexão direta com a fonte. Então, é uma questão de simplesmente para não gerar alguma questão legal que só vai causar perda de tempo, de energia, nós optamos por simplificar e, em vez de dizer Jinshin Jutsu, chamar a arte do Jinshin. Quer dizer, a gente só traduziu a palavra Jutsu e colocou na frente, a arte do Jinshin. Continuamos comprometidos com o ensinamento que veio do mestre Jiro Murai e da Mary. E as classes também vão ser certificadas, né? Vão ser reconhecidas. Sim, todas as classes, porque, bom, é bom falar para vocês, a gente anunciou na Páscoa desse ano sobre a criação dessa nova escola chamada a Jinshin Guild, mas em função da pandemia, os processos burocráticos se tornaram mais lentos. Então, só agora, foi uma semana atrás, que a gente conseguiu toda a papelada que faltava para a gente entrar na junta comercial da Suíça, porque a sede dessa academia vai ser a Suíça, e então agora estamos prontos. No ano que vem, a Jinshin Guild estará funcionando a pleno vapor. Mas nesse período de transição, que nós estamos apresentando classes, vamos dizer assim, solo, nós já estamos dando certificado por cada classe e com a constituição da academia, esses certificados serão válidos. Inclusive, vocês acabaram agora, no domingo, meditando com as travas, né? Junto com o Wayne, que foi fantástico, né? Essa foi uma aventura maravilhosa. A gente apresentou essas classes meditando com as travas de energia e de segurança, e foram 10 encontros. Para o Brasil até teve um bônus, foram 11 encontros, mas a gente está apresentando essa série em inglês, foi a primeira, a segunda em português, essas duas já foram concluídas, mas ainda estão em andamento em espanhol e alemão, que ainda tem mais 3 encontros pela frente. Assim, o feedback das pessoas, o encantamento, porque a gente simplesmente propõe uma visão diferente, uma visão mais profunda. Então, realmente foi muito gratificante, está sendo muito gratificante esse projeto. E o que que vocês estão
criando aí de novidades para oferecer para a gente ainda esse ano? Então, nós temos uma novidade bem legal, mas essa ideia surgiu em função da nossa experiência com as classes, que é, se nós pensarmos na prática, claro que a arte do Jinshin tem toda uma profundidade filosófica que vale a pena ser estudada se a gente realmente quer se tornar artista. Mas na prática, tem dois pilares que sustentam tudo, que é a leitura corporal e o escutar pulsos. Então, para praticar a arte do Jinshin com excelência, a gente tem que se dedicar a estudar essas duas abordagens. E a gente percebeu, eu estava conversando com a Janda, que uma coisa que não ajudava muito, claro que era importante, sempre é importante, é que nas classes, na demonstração da leitura corporal, a gente sorteia pessoas que vão se deitar na maca e a gente faz uma leitura com aquele corpo, com 2, 3, 4 pessoas que se voluntariam, mas nem todos os aspectos são percebidos, porque de repente aquela pessoa não apresenta aquele detalhe. Então, a nossa ideia é criar uma coisa diferente para a gente abordar todas as possibilidades. Então, daí a ideia de criar essa oficina de leitura corporal, porque nós vamos, depois de orientar uma visão geral, a gente vai ir, como o nosso amigo Jack nos ensinou, dividir, cortar por partes e estudar parte por parte. Isso é, vamos analisar, por exemplo, o pé, a mão, a posição das pernas, a face, enfim, parte por parte, cada falange da nossa mão. E não somente dentro da visão da arte do Jinshin, mas de uma visão mais expandida, porque essa leitura corporal é praticada em diversas modalidades. Inclusive a medicina tradicional chinesa usa isso. Existe a abordagem da astrologia, que é muito curiosa, e também isso, graças a essa parceria com a Janda, que é a abordagem do sistema haitiano. E eu queria que a Janda falasse um pouquinho mais, tanto da história dela, quanto da importância dessa abordagem. Então, Carlos, esse tema leitura corporal é um tema que sempre me interessou demais. E ele está conectado com a minha prática profissional desde o início da minha atividade profissional. Eu me formei em educação física e aí eu fui indo devagar para a área das terapias corporais, da consciência corporal. E aí começou esse processo de olhar o corpo não só como um corpo, né? Não só como um corpo físico, mas como um corpo vivo, um corpo expressivo, contendo muitas informações. E dentro dessa caminhada, depois da educação física, eu fiz a formação de terapia haitiana, que terapia haitiana vem do William Reich, que foi um colega, discípulo e colega do Freud, que trabalhava como psicanalista e que, num determinado momento, ele incluiu, né, criou uma outra visão, incluindo a visão corporal dentro do trabalho. Então, o Reich, a partir daí, ele deixou a sociedade psicanalítica e passou a integrar uma visão de como o corpo mostra os mecanismos de defesa, como o corpo mostra a história da vida emocional da pessoa desde criança, os traumas que ela viveu, o tipo de ambiente emocional onde ela cresceu e que tipo de mecanismos ela teve que lançar a mão para se equilibrar e sobreviver naquele lugar,
O Reich estudou profundamente essas conexões do corpo no que ele chamou de segmentos, 7 anéis ao longo do corpo, né? Os olhos, a boca, o pescoço, o peito, o diafragma e a pelvis. Então, eu estudei isso por vários anos, né? O curso foi de 3 anos e integrei totalmente na minha abordagem terapêutica, bem antes de conhecer a arte do Jinshin. Então, quando eu conheci a arte do Jinshin, eu já tinha esse olhar, né? Eu já trabalhava sempre olhando para uma pessoa e percebendo o que esse corpo me conta, né? O que eu posso, através dessa parte externa e do funcionamento do corpo, o que eu posso perceber dessa pessoa? Quem é que está ali? Esse corpo não é algo aleatório a isso, né? Nós somos esse corpo, nós somos o que nós parecemos ser. Então, aprender a enxergar e trabalhar com o corpo é também uma forma de trabalhar com todo o funcionamento. É uma forma de modificar o funcionamento emocional quando a gente trabalha com o corpo de alguém. Não está, de fato, separado. E aí, quando eu conheci a arte do Jinshin, eu fiquei muito contente. Esse foi um dos elementos que me cativou, que me seduziu, perceber que ali também tinha leitura corporal, que não era separado, né? E para mim isso sempre teve muito integrado. Como eu trabalho no meu consultório, eu utilizo essas duas leituras combinadas. E elas são super a ver, assim, não são contraditórias em nada. Então, a gente poder juntar isso nesse laboratório, nessa oficina, nesse espaço que nós estamos criando, né? Fazendo essa experiência nova de juntar esses conhecimentos e mais os conhecimentos, como tu falaste antes, da astrologia, como é que a astrologia vê o corpo também. Juntar tudo isso, né? Ampliar nossa visão, ampliar esse olhar. É muito interessante. É algo que me deixou muito contente, essa oportunidade de trabalhar contigo e integrar toda essa informação, esse conhecimento da terapia reichiana, integrar isso nas nossas sessões de leitura corporal da arte do Jinshin. Então, esse projeto ele vai oportunizar isso, né? De desenvolver, que a gente vá desenvolvendo juntos essa capacidade de ver, de olhar e enxergar o que está ali na minha frente, que às vezes eu olho e não enxergo, né? Então, vamos aprender a enxergar um pouco mais, vamos avançar um pouquinho nisso. É um assunto maravilhoso, né? Vamos combinar. Gente, eu descobri a arte do Jinshin em 1994. Em 98 eu me transformei organizador, fui organizador aqui de Porto Alegre, e depois, em 2000, fui aceito como instrutor. Então, a primeira classe que eu organizei aqui em Porto Alegre foi em setembro de 98. Eu organizei a classe para o Wayne, e a Janda estava lá, a primeira classe dela. Estava a Janda e o Lourenço na barriga dela. Lourenço na minha barriga. Meu filho recebeu o Jinshin-Jitsu já no primeiro curso. Então, e desde aí que a gente foi construindo essa nossa amizade, que já são 23 anos, né? Poxa. É verdade, Carlos. E o que me surpreendeu é que a Janda, e tinha mais gente no curso que vinha do estudo da Do Reich. terapia haitiana, né? Eu me lembro da Jane Uhum. também, que falava muito. Isso mesmo. E eu notei que isso não era uma coisa aqui de Porto Alegre, porque o mundo inteiro, eu já dei curso em 27 países, e no mundo inteiro, em todas as classes, vinham alunos falar comigo que eles tinham a formação haitiana. Então, eu acho que por essa abordagem do corpo que existe no Jinjutsu, que torna, digamos, um território mais conhecido e convida esses profissionais, esses estudantes para a arte do Jiu-Jitsu, porque faz muito sentido, né, Jana?
Total, Carlos, faz muito sentido. Eu e a Jane começamos a estudar terapia haitiana juntas e depois a arte do Jinshin também. E justamente era algo que a gente conversava, né? Nossa, como dá para fazer relações entre as duas visões de leitura corporal? Como as coisas se conectam? E o incrível é que o trabalho prático da arte do Jinshin, os fluxos, esse trabalho que nós conhecemos tão bem, ele tem uma eficiência impressionante sobre aquelas questões que a gente queria trabalhar na terapia haitiana, utilizava os trabalhos haitianos e entendeu que com a arte do Jinshin a gente conseguia fazer isso muito bem. E são dois sistemas de leituras, entre aspas, diferentes, né? Um é bem ocidental, o outro é bem oriental, mas é um casamento maravilhoso. Então, acho que vai ser bem legal a gente poder brincar assim. E a astrologia também nos surpreende, porque a gente já tem uma pitada de astrologia quando a gente estuda a folha de respostas, que tem a coluna, cada vértebra associada a um planeta, um signo ou um elemento. Mas isso pode ser expandido para o corpo inteiro. Por exemplo, aquela mesma sequência de vértebras que a gente tem, de planetas que a gente tem nas cervicais, começando com Saturno, Júpiter, Marte, Sol e assim por diante, na leitura astrológica, essa parte da testa é dividida em 7 partes, e aqui estão os 7 planetas também. Então, se a pessoa tem um machucado, tem alguma coisa, um sinal, alguma coisa que chama atenção nessa área, a gente pode fazer uma associação com os planetas e, claro, o Jinshin de outros modos que os planetas estão associados também às profundidades. E muito mais, só para despertar a curiosidade de vocês. Cada falange desses 4 dedos está associado a um signo. Então, cada dedo tem 3 falanges, multiplicado por 4 dá os 12 signos. Então, tem muita coisa que a gente pode usar como uma ferramenta de apoio para trabalhar com as relações. E você sabe, a arte do Jinshin é a arte de trabalhar com relações, fazer relações. Então, Janda, fala um pouquinho do nosso projeto. Então, a ideia do projeto é essa, né, Carlos, da gente ter uma série de encontros, que a princípio vão ser 5 encontros, para percorrer, digamos assim, essa visão fundamental, né, sobre o funcionamento do corpo. Então, nós vamos ter 5 módulos. Esses módulos vão acontecer uma vez por mês, até para dar tempo de cada participante ficar interagindo com aquelas informações, poder, quem sabe, naquele período observar, né, mais em si mesmo e nas pessoas o tema de cada módulo e trazer também perguntas e tudo que for pertinente para a próxima classe. Então, em cada um desses módulos, a gente vai abordar uma certa parte do corpo, né? Para a gente poder ir ao longo desses 5 encontros, passando o corpo inteiro e juntando essas visões, né? E nós queremos, né, Carlos, que tenha bastante interação, que o aluno possa trazer para a classe suas dúvidas, mas também tipo, queria entender um certo desenho no pé, ou alguma área específica do corpo, eu trago uma foto, manda para a gente uma imagem, né, preservando a identidade da pessoa, mas para a gente poder analisar juntos, ver o que essa forma, o que esse pedaço do corpo nos conta, o que a gente pode ver ali. Então, a ideia desse grupo, por isso laboratório, por isso oficina, né? É um lugar para a gente estar juntos, construindo, criando, experimentando coisas. O que vai sair dessa oficina e desse laboratório, a gente vai ver juntos, né? Mas essa é a ideia, 5 encontros, uma vez por mês, a partir agora já do dia 22. Então, esse é a proposta, assim,
básica do nosso trabalho, do nosso projeto. E a gente Independente das fotos que a gente mandar, a gente também pode servir de modelo para as nossas curiosidades nesse estudo? Total, a gente pode se colocar na roda se quiser. E pode, inclusive, se fotografar, se quiser, para poder... Como nós não temos a maca, né, para a gente poder fazer aquele momento de alguém deitar e todo mundo olhar, nós vamos usar a imagem do computador e vamos usar os recursos que a gente tem. Na formação em terapia haitiana, a gente aprende a olhar o corpo com muito respeito, assim, porque ele conta a história da pessoa, né? Então, o formato que o meu corpo tomou, ele tem a ver com toda uma jornada de vida, com aquilo que eu passei, com a forma como a minha respiração se estruturou. E isso, todo mundo tem a sua, né? Todo mundo tem a sua jornada com marcas positivas e outras nem tanto. Então, está todo mundo no mesmo barco, né? A questão nunca é a perfeição, mas sim a expressão individual, né? O quanto que essa expressão é importante de ser vista e de ser cuidada, de ser respeitada e também de ser harmonizada, porque a arte do Genshin está aí para isso, né? A gente tem uma ferramenta impressionante para poder dar jeitinho e novas formas para tudo. Apesar de a gente buscar colocar todos os aspectos, eu acho que é importante a prática, essa marca virtual que a gente vai criar, onde vocês podem trazer fotos do corpo inteiro, de áreas, joelhos, braços, mãos, pés, que a gente possa trabalhar junto, discutir junto e respeitando também a privacidade de cada um, a gente mandando a foto com antecedência, a gente no local do rosto a gente pode botar uma carinha feliz como essa aqui, ou outra, mas aí nós teremos mais elementos, porque também a gente vai buscar procurar cobrir todas as possibilidades, mas as possibilidades são infinitas. Então, a participação de cada um vai enriquecer mais essa jornada. Essa ideia é super importante, né, Carlos? De que a gente construa algo juntos, assim. Essa é a nossa proposta, né? O que nós realmente queremos fazer, experimentar fazer. Mas, assim, eu acho que eu gostaria de ouvir o que vocês têm para falar. Se vocês têm alguma pergunta, feedback, sugestão. Eu também. Acho que nós já falamos bastante. Já falamos bastante. Alguém quer levantar a mão? Falar alguma Tem perguntas coisa? no chat, alguma coisa? Márcia, não sei se tu deu uma olhadinha. Enquanto só todo mundo muito feliz de estar um vendo o outro, de estar junto. Que bom, isso já é ótimo. A gente pode mudar a tela para Gallery View, a visão de galeria, aí a gente pode ver todo mundo. Quem quiser pode abrir a tela, porque tem gente que não está com a tela aí. É bom ver todo esse povo aí. Oi, Ana. Firmo, poxa, quanto tempo. Viu? Lili, Lia, Sandra, Luciana, a Lia, oi, Lia. Olha a Márcia. Márcia Mate. Simara, Ana, poxa. Corina, Agni, Janete, oi, Maravilha. Janete. E o primeiro encontro já vai ser agora dia 22, né? Dia 22. Estamos Próxima segunda. Super entusiasmados com esse projeto. Eu também, estou super curiosa. Criar algo novo é sempre um desafio, né, Carlos? Mas é também algo que nos motiva muito, né? Gente, se vocês quiserem falar, é só apertar a barra de espaço que o microfone fica liberado. O que vocês estão achando dessa ideia? Quem quer dizer um pouquinho qual é a sensação que está tendo do que a gente está imaginando fazer? Assim, eu gostaria de ouvir. Essa junção, né? Essa compatibilização de terapia reichiana com o Genshin, realmente é mais do que atrativa, mas quando Jandaia, tu falasse
que o Reich, é Reich que diz? Reich. Que ele era vinculado à psicanalítica, né, à psicanálise freudiana, e que aí depois ele descobriu ou tratou dessa terapia corporal, né? E quando ele fez isso, ele trouxe ainda a coisa da psicanálise junto ou não? Ou ele era Sim, uma... entendi. Na Entendeu? verdade, ele não colocou fora todo o conhecimento que ele tinha da base psicanalítica, tanto que na formação de terapia reichiana a gente estuda o que ele chama de análise do caráter, que passa por toda uma base de conhecimento da psicanálise. O que ele fez foi levar esse conhecimento um pouco além, e o Reich começou a fazer isso porque tinham muitos pacientes que não melhoravam com a sessão clássica de psicanálise, que naquela época era o paciente deitado no divã, de costas para o terapeuta, né, para o psicanalista. E o paciente ficava fazendo o que eles chamavam de livre associação, ele falava e não enxergava o terapeuta. E alguns desses pacientes, eles não melhoravam das suas neuroses, de jeito nenhum. Então, o Reich, num dado momento, ele simplesmente pegou a cadeira dele e botou de frente para o paciente, começou a olhar a pessoa, né? Tipo, ele inovou na sessão. E quando ele começou a olhar para esse paciente, ele começou a perceber algumas coisas. Por exemplo, vou resumir super rapidinho assim, né? Ele começou a perceber que, às vezes, um paciente falava alguma coisa, contava alguma coisa, fazendo uma cara, uma expressão ou um gesto. E aí o Reich começou a interferir e dizer: repete essa frase fazendo esse gesto, né? E começou a fazer uns exercícios assim, e percebeu que quando ele mexia na expressão da pessoa junto com o corpo, a pessoa começou a ter uns movimentos emocionais muito fortes, de acessar conteúdos que estavam reprimidos. E aí o Reich entrou num processo profundo de estudos de como que os mecanismos emocionais da neurose mesmo, como que eles se corporificam, qual é a relação que eles têm com os músculos, as vísceras e o funcionamento neurovegetativo do corpo. Então, ele criou, foi um estudo de muitos anos, né? Ele criou uma nova abordagem com uma base psicanalítica, mas aí ele foi adiante. Então, basicamente, isso. Até que, quando a gente começa a estudar psicologia, acho que nas primeiras classes eles dizem o seguinte: a psicologia não é um continente, é um arquipélago. E cada ilha é uma escola. Então, assim, o Freud foi o pioneiro. Ele fez uma coisa assim inovadora, trazendo essa abordagem. Mas a partir do Freud, outras escolas foram surgindo. Tem a vertente do Jung, a escola do Jung. E do Jung, por exemplo, tem a transpessoal, e hoje em dia tem muitas escolas. Então, o Reich, ele criou a sua escola. Então, é uma abordagem diferente dentro da visão, Exatamente. dentro da psicologia, mas é independente, ele foi inovador, e assim como todas as outras escolas, e todas têm, digamos, a sua Contribuição, né, perspectiva, Carlos? e isso a gente aprende estudando a arte do Genshin. A Mary dizia: o oposto de uma verdade é outra verdade. Então, e isso é duro para nós ocidentais, porque a gente aprendeu assim: se isso aqui é o certo e isso aqui é diferente, isso aqui não pode estar certo. E o arte do Genshin diz: não, pode estar certo, simplesmente são visões diferentes, perspectivas diferentes, abordagens diferentes. E isso que nos enriquece. No momento que a gente começa a pensar assim, a gente nos abre para uma visão de mundo, de vida,
completamente diferente, mais ampla. Exatamente. Corina, me conta, Corina. Na realidade, eu acho uma proposta bastante interessante, né? É alguma coisa que eu acho que resgata uma ausência que a gente tem um pouco nos seminários básicos, né? Porque, como o Carlos colocou, quer dizer, fica naquele momento do seminário básico, a gente tem uma ilustração de alguns aspectos só, né? Porque o corpo humano ele está respondendo a uma história de vida, como disse a Janda, né? Então, não existe uma sistematização maior dessa leitura de corpo e a gente sai realmente com essa ausência. Eu percebi isso em todos os seminários que eu fiz, os 4 que eu fiz, sempre essa coisa da leitura de corpo, ela ficava um pouco de lado, assim como os pulsos também, né? Então, a própria prática que a gente vai fazendo, ela é uma prática que vai abrindo assim várias trilhas, né? Então, essas trilhas é que é importante, porque justamente a arte do Ginjin não tem um trilho só. Então, se a gente pensa, né, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, através de trajetória de trilhas, a gente fica muito mais, com mais riqueza na própria vivência, né? Então, eu acho que é uma oficina bastante interessante, né? E acredito, assim, a única coisa que eu fico assim, pensando é, uma vez por mês, se é alguma coisa, se não é muito distante um encontro do outro, né? Que na realidade vai precisar ter aula, porque é um conteúdo novo. Ao mesmo tempo que vai precisar ter aula, vai precisar ter a interação do grupo para haver o que eu chamo de ensinagem, né? Ensino e aprendizagem junto, né? Esse é o sentido do grupo de estudo e é o sentido da oficina. Então, eu só me pergunto se não fica muito longo para ter a característica de uma oficina, que é mais aula com essa interação. Mas quanto ao conteúdo, quanto à validade, à relevância, eu acho sensacional. Parabéns pela ideia. Obrigada, Corina. A gente está experimentando, né? Tudo que é novo tem uma experimentação de uma forma que depois até pode vir a ser corrigida. Uma coisa que pode se fazer, Corine, que funciona bem, é ter o grupão de WhatsApp, né, com as pessoas que quiserem entrar para ter esse contato entre aulas, assim, né, e a gente ficar alimentando e tirando dúvidas, de ser um grupão ativo, assim, né, com trocas bem dinâmicas, né. Eu acho que isso pode ser algo que, quando a gente vê, as 4 semanas voa também, né. Então, vamos ver como é que vai funcionar. A gente está, né, Carlos, criando. E, assim, uma das ideias é que essa sequência seja como se fosse um vídeo manual de leitura corporal. Então, a gente sugere, é uma sugestão, que na parte presencial, no dia que nós estivermos apresentando, vocês simplesmente assistam. Não se preocupem em tomar notas, de escrever nada, fiquem totalmente presente, 100% presente. Porque vocês vão ter disponível o vídeo para assistir quantas vezes quiserem. Então, ao longo do mês, você vai assistir uma, duas, várias vezes, e aí sim, tomar as notas, criar o material que vocês vão utilizar no futuro. Então, essa é a ideia, talvez, desse espaço. Talvez seja um espaço muito longo, a gente vai ajustando, vai aprendendo. Mas é isso, vocês assistem uma vez, depois vocês vão. A nossa sugestão é que assistam, porque vai ser uma quantidade massiva. A gente tem se reunido, a Jandara e eu, e é muito material que a gente quer compartilhar com vocês.
Então, isso eu aprendi. Se vocês quiserem assistir e tomar nota durante a apresentação ao vivo, muito vai ser perdido. Isso eu aprendi no tempo que eu comecei a estudar arte. Eu queria anotar tudo, então eu sentava na classe, copiando e gravando também. Eu estava com meu gravador de cassete e gravando a classe. E fiz isso na primeira, na segunda, na terceira, na quinta classe eu decidi, não vou mais gravar. E na sexta eu disse, não vou copiar tanto. Eu resolvi fazer um caderno e aglutinei toda a informação dos 5 bases que eu tinha feito anteriormente. E aí, na próxima classe, eu abria a página referente ao livro e verificava se eu já tinha aquelas anotações ou não. E eu só acrescentava o que não estava lá. E foi aí que eu comecei a aprender, porque a gente divide a nossa atenção entre copiar e ouvir. E no momento que eu ficava mais presente assistindo, ouvindo, o grau de compreensão foi aumentado exponencialmente. Então, isso a gente sugere. Essa é a grande vantagem das classes online, é que todos têm acesso ao replay. Então, não precisa estar naquela preocupação, será que eu vou conseguir copiar toda a informação ou não? Porque vocês vão ter o material disponível para assistir quantas vezes quiser. Acho que a Ana Luísa voltou. Você quer falar, Ana? A questão o Jinshin é a arte de fazer relações, né? Então, assim, a gente está falando aqui em psicanálise, que a Jandaira está falando. Eu aprendi outros métodos de leitura também, e agora, por último, eu aprendi a terapia multidimensional, que até passei para o Carlos essa semana. E o que essa terapia o que tem de multidimensional? Eu acho que o Carlos já falou da astrologia ali também, mas não sei o que teria nesse curso de multidimensional. Eu não estou conseguindo fazer essa relação, mas é uma pergunta, digamos, como eu faço essa relação? Essa é muito simples de responder. Tá. Definição de profundidade, uma dimensão do ser. Ok. Nós somos uma expressão que tem 6 profundidades, então nós somos multidimensionais. Certo, profundidades. Obrigada, Carlos. Marli? Alguma pergunta, Douglas? Marli? Estava liberando o microfone. Legal. Desse grupo, nesse momento, eu não vou participar. Mas eu tenho muita vontade, necessidade de participar de um grupo de estudo, né? Então, eu queria saber se a proposta é para além desses 3 ou 4 encontros, desculpe, esqueci, ou não, se vai ficar aí, porque se for continuar, certamente estarei. E uma coisa que me incomoda, para falar bem francamente, é de ter esses encontros, né, que são chamados às vezes de webinário, né, onde já tem um tema pré-estabelecido. Eu sonho com um grupo de estudo onde nós, estudantes da arte, possamos levar as nossas dúvidas. Sei que estou sendo atrevida, mas essa é uma das minhas características, né? Então, é isso. Então, vamos falar sobre esse especificamente. A gente tem esses 5 encontros iniciais, que a gente vai apresentar uma visão geral do corpo, mas esse tema é tão rico que, se o grupo tiver interesse, a gente vai dar continuidade com o aprofundamento, e aí as pessoas vão trazendo os seus, não só as suas dúvidas, mas aonde eles têm mais necessidade de que nós
dissequemos mais o material, aprofundemos mais e a gente vai aí conforme o interesse do grupo. Agora, essa outra questão de um grupo de estudo que as pessoas podem trazer as abordagens, as questões, as dúvidas, isso eu acho que já existe grupos de estudos assim. Eu tenho um grupo de estudo aqui com o povo de Porto Alegre, principalmente, que a cada encontro eles fazem uma votação e dizem, olha, no próximo encontro a gente quer conversar sobre esse tema. E aí o grupo vai direcionando os assuntos que vão sendo abordados. E eu não sei se tem grupo de estudo, Jandé. Eu atualmente não tenho, Carlos, já tive muitos anos grupo de estudo presencial, né? Nesse formato online eu não tenho. E a arte do Gente é realmente um campo que dá muita vontade da gente estudar, porque tem 1000 relações. Então, sem dúvida, participar de grupos de estudos é algo muito importante, né? E eu acho que tem alguns acontecendo, sim. É um estudo para a vida inteira, né? É um estudo para a vida inteira, a gente não para de aprender, de se dar conta, né? De tão rico. Maravilhoso. Excelente, Mas como tu falou antes, Carlos, esse tema da leitura corporal, ele também é um tema muito extenso, né? Porque a gente começa a entrar e ele não tem um limite, assim, tu começa a fazer novas associações e dá para ver o corpo com lupa, né? Então, nós vamos fazer essa experiência de selecionar parte desse conteúdo, estabelecendo isso nesses 5 encontros, e aí vamos ver como é que as coisas andam, né? Porque se a gente... Material a gente tem para ir muito longe, né? O interesse e a curiosidade dos nossos amigos é que vão direcionar o grau de aprofundamento que nós vamos apresentar. Exatamente. Eu vi que as pessoas estão fazendo várias perguntas, né, Márcia, em relação ao formato, datas e tudo. Quer falar um pouquinho para a gente de onde é que estão as informações e tudo? A Lia levantou a mão. Deixa só a Lia falar aqui um instantinho. Não, eu só queria dizer que para mim foi assim um presentão essa oficina. Que o que eu mais gosto, na realidade, é a leitura corporal. Então, eu acho que vai fechar tudo. Vai ser assim, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Então, muito obrigada por este presente. Que bom ouvir isso, Lia. Nós ficamos muito contentes com esses retornos, né? A gente é apaixonado por esse tema e pela primeira vez vai fazer assim, dessa forma, né? Mais ampla, com mais informações misturadas, né? Vai ser legal. Conta os detalhes, Márcia. Tá bom. Então, as datas que eu tenho aqui anotadas são 22 de novembro, 20 de dezembro, 24 de janeiro, 21 de fevereiro e 21 de março. Às vezes a pessoa fica com dificuldade de achar isso na página, porque nesse link que o Douglas colocou ali, você clica, vai aparecer a página principal com as informações. Aí ali embaixo tem um quadradinho perguntando, você quer mais informações? Aí você digita teu e-mail, aperta, clica no botão e vai abrir uma segunda página com data, horário, valores, formas de pagamento, porque é mais para quem está interessado mesmo em pegar mais informações para participar da classe, né? Primeira página informações gerais, segunda página aquela informação mais detalhada para quem quer finalizar a inscrição. Tem 2 formas de pagamento para quem quer comprar encontro a encontro ou um preço com desconto para o aluno que quer fazer todo o pacote com a gente. E também pode ser parcelado. Aí eu já tive a pergunta, mas se são 5 encontros, por que vai dar o desconto e ainda vai parcelar? Porque são pessoas que são fiéis ao grupo e que querem fazer todo a trajetória do estudo. Então, o Carlos e a Janda fizeram essa promoção para como um carinho para vocês que vão estar com a gente nos 5 encontros, tá? O que mais eu posso compartilhar? Vai ser sempre às segundas, das 19 às 21h30.
Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos. Foi muito bom, está sendo muito bom ver vocês. Saudade que a gente tem, né? E agradecer a Janda por ser parceira nesse projeto e a Márcia Douglas por nos dar o apoio que a gente necessita na área técnica. Eu também queria agradecer, muito legal essa oportunidade de encontrar todo mundo, dá muitas saudades, assim, eu que por quase 20 anos fui organizadora de curso, a gente se acostuma a estar com os alunos, né? É uma família, é uma comunidade, essa sensação de pertencimento. Então, mesmo que seja aqui pela tela, poder ver vocês e ter a presença e tal, é muito legal, né? Eu fico bem feliz com isso. E também agradecer a Márcia pela organização, e o Douglas, o Carlos pela parceria. Esse projeto, eu já tenho há muitos anos esse desejo, né, de aprofundar essa questão da leitura corporal da arte do Jinshin com a terapia haitiana. E finalmente surgiu assim o momento, a oportunidade, eu estou tri feliz com isso. Só agradecer, sabe? Esperar vocês, né? Para o nosso encontro na segunda-feira. Vai ser bem legal. Então, tchau, gente. Obrigadão por estar aqui com a gente. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite. Até segunda. Até segunda.